Queria iniciar essa conversa com o Dr. Fábio Coelho e rapidamente fazer uma... Dr. Fábio Coelho é presidente do Google Brasil desde 2011. Ele é graduado em Engenharia Civil e mestre em Administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-graduação pela Universidade de Harvard. Foi executivo do Citibank, P&G e PepsiCo, e por mais de 10 anos trabalhou nos Estados Unidos como presidente do negócio digital da AT&T. Dr. Fábio, o senhor tem dito que o Brasil precisa desenvolver tecnologia para não perder competitividade e que isso passa por integrar a tecnologia no sistema educacional do país. Nós estamos fazendo a lição de casa? Muito obrigado e boa tarde. Fábio, boa tarde. Aos presentes, boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigado ao MBC pela oportunidade de estar com vocês. Eu acho que a gente está fazendo o dever de casa, mas uma dose muito tímida ainda. Existe uma oportunidade da gente fazer isso numa velocidade 10 vezes maior, com impacto muito maior. A gente tem conversado com o pessoal do FNDE para isso, e eu acho que se a gente não se posicionar no Brasil para ter uma educação, primeiro, conectar todas as escolas, conectar todos os estudantes. Segundo, que a gente tenha a revisão do currículo, que já está em andamento. E terceiro, para que a gente tenha realmente alunos trabalhando de uma maneira nova, interagindo dentro do ambiente escolar com um modelo novo, a gente não vai estar resolvendo nem o primeiro pilar dessa questão. Passa por muito mais do que isso. A gente tem experiências do Espírito Santo, tem experiências em alguns outros estados que estão presentes aqui, onde a gente mostra que o modelo educacional passa pela valorização do professor, pela automação do ambiente escolar, para que a gente possa ter estudantes preparados no currículo de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, sem desprezo nenhum aos outros currículos, mas que a gente gere escala. E com essa escala a gente consegue trabalhar para que a gente gere mão de obra futura para o país. Dentro dessa ótica, eu acredito que a resposta a gente está muito tímido ainda, mas a gente tem esperança, porque assim como o curso de tecnologia barateia, eu acho que há uma visão natural desse governo de que a gente precisa investir para a formação e capacitação do jovem no Brasil. E como que o setor privado, no caso, falando um pouquinho do Google, tem atuado nesse sentido? Olha, atuar no meio acadêmico, atuar na questão pedagógica, a gente não atua. Até porque a gente tem um respeito enorme aos professores, e educação não é experimentação. Mas sim, a gente pode atuar para que a gente gere condições de melhor inclusão digital para os estudantes e para que os professores possam usar a tecnologia para gerar melhor aprendizado. Por exemplo, hoje aqui no Brasil, a gente tem aqueles Chromebooks, que são computadores cujo custo de operação em 4 anos é metade do custo de operação do notebook. Então, lá pegando na Bahia, por exemplo, o Estado comprou várias máquinas. Uma máquina, quando você coloca um computador tradicional dentro de uma escola, ele fica normalmente lá no laboratório de informática. Aí pode ficar velho, tem que ter update de software, atualização, licença e tal. O Chromebook é um computador que não tem nada embarcado, o custo de operação dele é metade, o total cost of ownership é metade, e essas máquinas, elas ficam guardadas de noite, e de dia você leva para a sala de aula e entrega uma para cada estudante. E todo o conteúdo está na nuvem. Então, o fenômeno do cloud computing, associado com máquinas mais baratas, associado, obviamente, com a escola tendo acesso à internet, faz com que você possa ter estudantes que eles vão aprender da maneira como a gente trabalha hoje, que é em grupo, colaborando, trabalhando dentro de assuntos e usando da tecnologia para que o professor possa ser o moderador e o curador daquele aprendizado. Então, a gente tem feito isso em vários estados, tem 10 estados do Brasil que já estão fazendo isso. A diferença, ou talvez o chamamento, é para que isso seja feito de uma maneira muito mais rápida e muito mais agressiva. E isso, lógico, passa por um processo de adoção de tecnologia numa velocidade maior. O Brasil já comprou 1 milhão de computadores por ano. Hoje compra muito menos do que isso. A nossa ideia seria, imagina um sonho maior, se a gente pudesse ter em 3 anos 3 milhões de máquinas, e essas máquinas pertencem, não são máquinas, a tecnologia do Chromebook é do Google, mas as máquinas são Lenovo, Positivo, Samsung, Multilaser, etc.
Imagina se o Brasil pudesse comprar 3 milhões de máquinas em 3 anos, essas máquinas fossem usadas por 24 milhões de estudantes da escola pública, com um total cost of ownership de 50% do que se paga hoje, com as máquinas sendo atualizadas em tempo real, com todo o conteúdo no ambiente de nuvem. Aí nós começamos um processo de inclusão mais agressivo. Isso está na mão do presidente Jair Bolsonaro, está na mão do secretário Fábio Weingarten, que trabalha perto das empresas de tecnologia para tentar ajudar a levar isso para dentro do governo, e a gente está começando a ter interlocução dentro do FNDE e dos ministérios. É um processo, sabe? E quando a gente fala eu assisti aqui bastante entusiasmado o painel anterior, quando a gente vê a secretária mostrando tudo que está sendo feito em relação à infraestrutura física, e o Maurício, um dos Maurícios, o Maurício também tangenciando o ambiente digital. A infraestrutura digital, ela é base para a gente poder ter um país competitivo, tanto quanto a infraestrutura física. E a gente tem certeza de que a gente pode ajudar um pouquinho nisso aí. Eu queria ouvir agora o Dr. Kleber Soares, diretor executivo de Inovação e Tecnologia da Embrapa. Kleber é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde também cursou mestrado e doutorado. É professor da Universidade de Brasília e da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Kleber, a Embrapa é uma referência mundial de pesquisa, ciência, de dados para o mundo agro, né? Qual o percurso que nós devemos percorrer para melhorar essa produtividade da agricultura brasileira, que hoje ainda tem 85% dos produtores distantes da inovação? Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer, em nome do Dr. Jorge Gerdau, a oportunidade de estar mais uma vez aqui compartilhando ideias, né, refletindo um pouco sobre o agronegócio. E a proposta essa semana, acho que foi na terça-feira, né, a Embrapa repactuou nossa parceria com o MBC, né, para contribuir, né, com o agronegócio e com diretrizes estratégicas aí que o MBC tem alavancado. Bom, em relação a essa observação, eu queria trazer 5 pontos muito rápidos para nós refletirmos, né? Destaque que o Brasil avançou muito nos últimos 30, 40 anos, né? Quem lembra que há 30, 40 anos atrás, a maioria de nós aqui tem, pelo menos olhando panoramicamente, tem mais de 30 anos, comer frango no Brasil, há 30 anos atrás, um dos dois estava doente, né? Ou o frango ou o paciente. E o frango é um exemplo concreto digamos assim, da popularização e do avanço, né, de forma cristalizada da inovação no setor agropecuário. Hoje nós somos um dos maiores produtores de frango. Frango é uma proteína nobre, barata, e nós exportamos com eficiência. Mas nós temos um desafio muito grande, né, que é pensar no agro do futuro. Eu quero trazer 5 diretrizes muito rápidas. Primeiro, inovação aberta, né? Destaque que nós somos esse celeiro do mundo, produzimos alimento para alimentar 4 Brasis, mas nós temos que juntar nossas forças, nossas expertises, e darmos as mãos para poder pensar no futuro, em 2050, abastecer pelo menos mais 2 bilhões de pessoas na superfície da Terra. Então, esse é um chamamento estratégico para o futuro do agronegócio. O segundo tem a ver com inclusão tecnológica e social no setor agropecuário, que é exatamente a sua abordagem, né? Nós temos hoje algo em torno de 75%, 80% dos nossos produtores rurais que precisam receber tecnologia. E aí tem muito a ver com o que o Fábio e com o Maurício Ruiz da Intel comentou. A digitalização é um processo interessante. Hoje, no setor agropecuário, 92% dos produtores rurais têm celulares, e desses, 64% é smartphone. Falta levar conteúdo, Fábio. Falta levar informação, falta levar e prover e curar esse conteúdo para esses produtores. O terceiro ponto tem a ver com sustentabilidade, né, que seguramente o governador que vai abordar, e foi abordado pelo outro Maurício. Sustentabilidade é a moeda do presente e do futuro dos principais setores econômicos. E na agricultura não é diferente. Principalmente em cima de 2 métricas, carbono e água. O Brasil é o celeiro do mundo também em carbono, também em água. Nós temos volume de carbono estocado não só nas florestas plantadas de eucalipto, como foi falado anteriormente, mas inclusive no solo, né, nas florestas nativas. E nós capturamos muito pouco valor sobre isso. No ano de 2017, o Brasil deixou de capturar algo em torno de 30% sobre as suas exportações de todos os setores econômicos, por não agregar valor no componente de sustentabilidade. O quinto tem a ver exatamente com o componente de dígito de forma transversal.
né? O presente e o futuro da agricultura brasileira, e a agricultura tem aí contribuído para salvar a nossa balança econômica, pelo menos nos últimos 15 anos, passa pela digitalização, né? Desde gestão de dados, desde acesso a dados, analytics, inclusive o uso de sensores, como bem comentou o Maurício. Não há outra ciência, né? Nem as ciências biológicas, nem as ciências agronômicas, que vão agregar valor e otimizar a produtividade na agricultura que não seja a ciência do dígito. E esse mercado está todo aberto. Então, essas são as 5 diretrizes que eu vejo claramente que vai pautar o futuro da agricultura no Brasil e principalmente no mundo tropical. Só queria que o senhor comparasse em relação a outros países, sobretudo China, como é que está o país em relação à digitalização da agricultura? Em termos de agricultura, para nós brasileiros, nós estamos muito bem, graças a Deus, né? Se nós imaginarmos em termos de produtividade, vamos tomar como parâmetro grãos, né? Nós saltamos aí nos últimos 15, 20 anos do índice de produtividade médio de grãos, principalmente soja, de algo em torno de 1.500 a 1.800 quilos por hectare, para hoje algo em média 3.500 a 4.000 quilos por hectare. Ou seja, o nosso índice de crescimento é muito alto, é praticamente um índice perfeito. Agora, claro, nós temos ainda que incrementar. Se nós compararmos, né, com outros países, grandes produtores de alimentos, a própria China, nós somos muito competitivos, produzimos alimentos de forma barata, talvez isso, inclusive, seja um componente que nós precisamos trabalhar muito bem. Nós temos alimento em excesso. O Brasil produz alimento para abastecer algo equivalente a 4 outros Brasis. Nós somos superavitários em segurança alimentar. E isso, por outro lado, nos faz sermos, inclusive, pouco eficientes no outro componente, que é o desperdício de alimento, né? O Brasil desperdiça algo em torno de 25% daquilo que ele produz. O Brasil desperdiça o equivalente ao que ele consome de produção de alimentos. E nós temos um contingente aí de gente passando fome, algo em torno de 820 milhões de pessoas passando fome. E aí você me pergunta, e como é que é o mercado disso? A conta é simples. Se um chinês consumisse um bife de 50 gramas por dia, não teria quem abastecesse a China de carne. Esse é o mercado, né? E quem tem condições de produzir isso de forma eficiente é o Brasil. Correto. Queria agora ouvir o governador Wilson Lima. Obrigado pela presença, governador. O governador é jornalista de carreira, um colega, bacharel em comunicação pelo Centro Universitário Newton Lins, foi locutor e apresentador de TV nas afiliadas da TV Globo e da TV Record na região norte do país, eleito governador ano passado com mais de 1 milhão de votos. Governador, qual é o esforço que o Estado tem feito no sentido de estruturar um planejamento de longo prazo para a economia local, principalmente focando na diversificação, no sentido de tentar evitar essa coisa da síndrome da Zona Franca, né, que é um assunto que é recorrente e, de novo, está aí de volta com a reforma tributária. Muito obrigado pela sua presença e uma boa tarde. Boa tarde, Fábio. Quero cumprimentar também aqui o Kleber da Embrapa, instituição que tem sido uma grande parceira lá no estado do Amazonas, no setor primário, emprestando muito da sua tecnologia, da sua expertise. Cumprimentar aqui o Fábio Coelho. E eu quero cumprimentar também o Dr. Jorge Gerdau, né, e reconhecer aqui a sua disposição. É impressionante o quanto o senhor trabalha e o quanto o senhor está disposto. Nunca vi o senhor desanimado. Né? Cumprimentar também o Romeu, o Gastão, e em nome deles cumprimentar todos os membros do MBC, que tem prestado uma grande ajuda para o estado do Amazonas, né? Teve conosco no processo de transição, no processo de 100 dias, no processo de construção da nossa reforma administrativa. Fábio, essa agenda do futuro, né, ela é muito importante, principalmente no estado do Amazonas, para que nós possamos começar a corrigir algumas distorções que por lá nós vivemos. De um lado, eu tenho o maior estado do planeta, com 1,5 milhão de quilômetros quadrados, com floresta a perder de vista, rios que parecem mar, biodiversidade e riquezas que ainda nem identificamos e nem quantificamos, e nem sabemos quanto monetariamente isso vale. E de um outro lado,
eu tenho índices de desenvolvimento social, de desenvolvimento humano, tímidos, alguns números, inclusive, que regrediram, né? Alguns números que diminuíram ao longo do tempo. Nós ainda carecemos de uma infraestrutura, né, básica, enquanto o mundo discute internet das coisas, enquanto o mundo discute tecnologia 5G, como falou ainda há pouco o palestrante do último painel, a maioria dos interiores do estado do Amazonas nós temos internet 2G. Tem município em que eu tenho dificuldade de ter energia elétrica, comunidades em que não há energia elétrica. Eu estou falando isso só para a gente entender a dificuldade que nós temos no estado do Amazonas. Mas aí nós também temos uma grande oportunidade. Sobre nós a responsabilidade de provar para o mundo que é possível desenvolver, que é possível explorar e preservar os recursos naturais. Nós estamos construindo uma agenda de desenvolvimento, inclusive como uma alternativa à Zona Franca de Manaus. No estado do Amazonas nós temos um modelo de excepcionalidade válido até 2073, e é um modelo do qual nós não podemos abrir mão, até porque nós temos nenhum modelo a curto ou a médio prazo que possa substituí-lo. Para se ter ideia do que eu estou falando, 80% das atividades econômicas do estado do Amazonas estão ligadas direta ou indiretamente a esse modelo. É um modelo de desenvolvimento regional e um modelo que tem sido muito significativo na preservação da nossa floresta. 97% da floresta amazônica é preservada. E o que nós estamos fazendo é construindo essa agenda junto com o Movimento Brasil Competitivo, construindo agora, inclusive, o nosso PPA, que é o nosso plano plurianual, em parceria também com o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, focando em alguns projetos estruturantes e explorando algumas áreas que são fundamentais, como a questão do setor primário, né, utilizando a mecanização em áreas que já estão devastadas, trabalhando com o manejo florestal, né, com a exploração da madeira de forma sustentável, e é possível fazer isso. O manejo do pirarucu, que em algum momento já chegou a ser um peixe em extinção, né, em risco de extinção, perdão, que é o maior peixe de água doce do planeta. Um pirarucu chega a pesar 180 quilos. Então, nós temos comunidades que fazem esse manejo, inclusive a comunidade que tem a expertise e tem a orientação, a qualificação para contar ali os pirarucus, quantos pirarucus tem em cada lago. Nós estamos avançando agora para o manejo do jacaré, que nós temos uma população significativa desse animal, e agora agora em setembro nós estamos iniciando o processo de manejo do quelônio, né, tartarugas, tracajás, e tudo isso em parceria com a comunidade. É a comunidade que protege, ela que administra, com a supervisão, naturalmente, do governo do estado, e ela tem cotas para comercializar aquele produto. E a gente entende que nós vamos poder avançar no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável e à proteção do meio ambiente, que eu acredito que é o nosso povo que vai proteger, né? É quem está lá na floresta que vai proteger, e ele só vai fazer isso no momento em que aquele recurso natural, no momento em que a árvore em pé, no momento em que o rio preservado e os animais preservados, no momento que aquilo dali fizer algum sentido para ele, e isso só faz sentido no momento em que ele tem esse retorno financeiro. Nós também estamos investindo no turismo, uma vez que a gente tem um potencial muito grande para o ecoturismo, para a observação de pássaros. A pesca esportiva tem sido uma atividade que tem crescido muito, e inclusive em algumas regiões ela tem sido muito mais rentável do que a pesca comercial. Um exemplo disso é o tucunaré. E a gente caminha, por exemplo, ali no Rio Negro, que é um dos poucos rios do mundo onde não há mosquito, né? Você pode dormir ali
a céu aberto que não vai ser picado por mosquito, e daí essa grande atividade turística naquela região, nós estamos caminhando para construir ali uma política de tucunaré zero, onde só haja a questão da pesca esportiva. Recentemente eu tive numa reserva de desenvolvimento sustentável, que é a reserva de desenvolvimento sustentável do Atumã, onde moram 20 comunidades, onde há 20 comunidades. E essas comunidades, elas construíram 10 pousadas. Foram construídas por elas, elas que administram, elas que fazem a reserva, e todo o recurso é revertido para a comunidade. No ano passado, foram investidos nessas 9 pousadas, porque uma foi inaugurada esse ano, foram investidos 5 milhões de reais para essas comunidades. E lá eles trabalham com a pesca esportiva. Então, nós estamos investindo também nesse turismo de base, estamos trabalhando na questão da mineração, mas numa mineração sustentável, e é possível você fazer isso. Nós temos uma operação de exploração de potássio. Hoje o país ele importa algo em torno de 95% do potássio. Só essa reserva que nós temos a capacidade de fornecer 25% do potássio do país durante 35 anos, e com um impacto ambiental mínimo. Um impacto, até porque tudo é feito, as galerias são subterrâneas, né? Em cima há uma estrutura muito pequena e muito mínima, e à medida em que essa exploração é feita, os rejeitos já são colocados lá para tapar o buraco, para evitar o que aconteceu, por exemplo, em Brumadinho, em Mariana e outras tragédias que aconteceram por aí com relação à exploração mineral. Há também a questão do gás. Nós temos uma operação em atividade de gás, que é lá em Urucu, no município de Coari. Tem uma outra operação que nós vamos lançar a pedra fundamental agora em outubro, no Campo de Azulão, no município de Silves. E o gás é uma energia limpa, causa economia, tem uma economia significativa, e há também uma terceira empresa que está explorando a questão do gás, e há também uma área que nos encanta muito e é muito próprio da nossa região, que é a questão da biodiversidade, que é algo que a gente só encontra na Amazônia. Nós estamos construindo alguns projetos, inclusive nesse nosso projeto da Agenda 2030 e também do PPA, a implantação de uma bolsa de valores de ativos ambientais, inclusive para ver a questão dos créditos de carbono. Recentemente, a Universidade Federal do Amazonas fez a inauguração de uma casa de carbono que mede, né, a quantidade de carbono. Isso ainda há ainda muito desconhecimento, e a gente ainda precisa aprofundar ainda mais sobre esse tema, de que forma que nós vamos monetizar isso, e também avançar na concessão de reservas florestais, né? Por exemplo, alguém que está no exterior, a empresa que quer ter um selo verde, comprar uma parte de floresta e garantir a preservação junto com a comunidade, mas que ela possa monetizar e haver algum retorno, algum benefício para a comunidade através dessa bolsa de valores. Há também a exploração dos nossos óleos, das nossas essências, sementes. Há uma possibilidade enorme no estado do Amazonas. Nos falta tecnologia e investimentos para que efetivamente esses produtos possam ser explorados em uma escala maior, em grande escala. Nós estamos desenvolvendo através da FUNAT, que é uma entidade que cuida de idosos, algumas práticas alimentares a partir de produtos da Amazônia. Por exemplo, quem tem diabetes, isso já está acontecendo com alguns idosos, eles já deixaram de tomar insulina para tomar o suco do cubil, logo cedo. O cubil é uma fruta que tem na Amazônia. Nós temos na Amazônia a fruta que tem a maior concentração de vitamina C. Popularizou-se muito a laranja, depois a acerola, mas a fruta que tem a maior quantidade de vitamina C é o camu-camu. Está lá na Amazônia. Eu tenho na Amazônia a piraíba, o peixe da família da piraíba,
que tem o couro mais resistente que o couro de boi. Então, assim, há uma série de possibilidades no estado do Amazonas. O biocombustível tem um projeto sensacional que é desenvolvido pela iniciativa, por uma empresa através dos recursos de P&D, que é o biocombustível a partir do resto de peixe, né? E essa empresa desenvolveu esse biocombustível e hoje ela tem capacidade de produzir biocombustível para o funcionamento das suas empresas no distrito industrial. Então, são desafios que a gente tem pela frente, mas que a gente nós enfrentamos algumas barreiras. O desafio para nós é dobrado, porque nós não temos, por exemplo, ligação com o resto do Brasil através de estradas, né? E eu fiquei muito preocupado ainda há pouco com a secretária, com a apresentação que ela fez aqui, porque tem projetos para todo o restante do Brasil, menos ali para o Amazonas, né? E nós temos só uma rodovia lá, que é a 319, que foi aberta em 1976 e que hoje está praticamente interditada, e o que dificulta muito a nossa vida. Então, há uma série de dificuldades, mas também uma série de oportunidades que a gente tem pela frente, ainda mais no momento pelo qual passa o país, em que as estruturas têm que rever seus conceitos, começa a modernizar, começa a fazer gestão de uma forma diferente. Eu entendo que a participação do Estado é fundamental para fomentar essas atividades, mas em algum momento isso daí tem que ser tocado pela iniciativa privada. Eu, enquanto governador, tenho a missão de levar o conhecimento, de fazer roadshows, de trazer aqui esse conhecimento a vocês, essa informação, mas em algum momento que o setor empresarial possa tocar isso, que a iniciativa privada possa tocar isso, e que o Estado esteja muito preocupado em pensar de forma estratégica o Estado, e eu entendo que assim a gente vai poder avançar. Muito obrigado, governador. Eu queria saber, doutor Fábio, aqui, como é que o Google tem atuado no sentido de ser um facilitador aí no ecossistema de empreendedorismo no Brasil? Sei que o senhor é um entusiasta das parcerias, das colaborações. Como é que o Google tem atuado nesse sentido? Vamos lá, a gente está muito contente com o trabalho feito no Brasil em relação ao empreendedorismo, mas também aqui, Fábio, a gente acredita que dá para fazer muito mais. Por quê? Aqui do lado, aqui na rua Oscar Porto, a gente tem um prédio de 7 andares, que é o campus, onde a gente incuba, acelera e cria um coworking para que as pessoas possam trabalhar em assuntos de empreendedorismo. Por lá já passaram mais de 100 mil pessoas, a gente acelerou mais de 250 empresas, só que todo mundo que vem ao Google fica encantado com aquilo e fala: eu quero um no meu estado, eu quero um na minha cidade. O que a gente tem feito agora é tentar trabalhar para que a gente possa passar o know-how e conectar esses campi que podem ser espalhados pelo Brasil com o que a gente tem aqui em São Paulo. É lógico, tem que ter um mínimo de massa crítica. Se a gente pensar no conhecimento, a conectividade ela é imediata, você pode transferir conhecimento muito rapidamente. E se a gente pensar no que é necessário para você ter um polo de empreendedorismo em uma cidade, um pequeno ambiente que pode 4 ou 5 pessoas para cuidar daquilo, um pequeno ambiente, um investimento em conectividade, um pequeno auditório, e, lógico, seguindo essa lógica, a gente consegue conversar com o campus do Google, que está conectado com outros 8 campos no mundo. Tem um em Tel Aviv, tem um em Tóquio, tem um na Califórnia e tal. Então, o que a gente vê? O nosso papel, primeiro, o nosso papel não é construir tudo, mas ajudar para que a gente possa ter o Brasil conectado e transferir tecnologia, transferir conhecimento e formatos. Muito do que a gente faz aqui em São Paulo, a gente trouxe do campo de Tel Aviv. E, realmente, Israel é um polo de tecnologia e desenvolvimento impressionante. A gente está contente pelo seguinte: no Brasil, talvez nos últimos 4 a 5 anos, em função da crise econômica, a gente percebeu um ímpeto muito maior das empresas por estarem avançando no processo de conectividade, digitalização dos seus ativos e entendimento como elas podem tirar proveito das plataformas digitais. Então, do ponto de vista da iniciativa privada, a gente percebeu que isso está andando. Do ponto de vista do governo, eu vejo iniciativas como a que foram trazidas aqui pela secretária,
e vendo o trabalho que está sendo feito, não só na infraestrutura, mas também em relação à inclusão digital do ministro Marcos Pontes, tem muita coisa que vai vir por aí. Lógico, o que foi muito bem colocado pelos dois colegas aqui tem a ver com o seguinte: quando dizem que o futuro já chegou, mas ele está mal distribuído, né? E o Brasil, pelas dimensões continentais, ele tem polos de excelência, mas tem muita gente que ficou para trás e que tem que fazer essa homogeneização da transferência de conteúdo para que a gente não tenha uma sociedade tão heterogênea, porque a desigualdade ela começa nesse momento com a desigualdade de acesso à educação, passa pela desigualdade de acesso à tecnologia e desemboca na desigualdade de acesso às oportunidades. Quando a gente vê um movimento como esse do MBC, eu acho que a gente consegue ter uma visão mais cristalina de que juntos a gente consegue fazer esse movimento. E a tecnologia ela é um acelerador da redução de diferenças entre as pessoas, entre as empresas. O risco é que, se a gente não conseguir acelerar, a gente está dentro de um cenário global e a gente pode ficar para trás. E isso é muito ruim para o Brasil, porque o capital ele circula muito rápido, porque o aprendizado, cada vez mais, ele pode, se você não tiver a par e corrente atualizado, o aprendizado de determinadas sociedades faz com que elas fiquem ainda mais competitivas e a gente pode perder essa janela de oportunidade que está sendo trazida por todos os movimentos do governo de tentar ter o processo de inclusão digital, o processo de inclusão econômica, inclusive com todas as flexibilizações que foram feitas recentemente em relação ao trabalho, em relação a você poder abrir uma empresa da maneira mais rápida, você poder fechar uma empresa com menos ônus. Então, por um lado, a gente acredita que o empreendedorismo é pilar fundamental para esse bem-estar, para essa melhora da sociedade. Tanto é que empresas da economia dos aplicativos como Uber, como iFood e todas as outras que fizeram não só uma mudança de comportamento, mas geraram quase 10 milhões de empregos no Brasil recentemente, a gente tem que fomentar, sim. A gente tem a obrigação de fomentar esse ecossistema, de criar soluções brasileiras para o Brasil, não apenas para a gente poder ter soluções brasileiras aqui presentes no nosso mercado e a gente não virar um mero importador de soluções de tecnologia, mas também para que a gente possa exportar essas soluções depois. Que aí o Brasil, nesse ponto, ele é pródigo e tem muita gente boa trabalhando aqui. Tanto é, só para fechar o meu comentário, que 74% dos dinheiros dos fundos de investimento em relação a startup na América Latina vieram para o Brasil. Uma startup como a Rappi, por exemplo, que é uma empresa que devagarinho, na verdade não tão devagarinho assim, né, de uma maneira rápida, eles alteraram o panorama de entregas, é uma empresa colombiana, muito bem fundada, muito bem feita. Eles vieram para São Paulo porque sabem que, para você dar certo na América Latina, você tem que passar pelo Brasil, e passar pelo Brasil significa estar aqui em São Paulo. Então, é bacana a gente ver isso. Fomentar o empreendedorismo significa fomentar a capacidade do brasileiro de se virar, de montar negócio. Se a gente for para a periferia do Brasil hoje, os jovens da periferia, eles têm uma expressão chamada viração. E a viração tem a ver com o quê? A gente pega o pessoal hoje novo tentando encontrar uma maneira de ganhar dinheiro, de empreender, porque a tecnologia ela permite isso. Qualquer que seja o elo na cadeia de valor que seja ineficiente, mais caro ou pior, existe alguém tentando atacar. Qualquer que seja a oportunidade, você pega uma cadeia de valor de qualquer setor da economia, que seja privado, a gente consegue entender exatamente que tem alguém trabalhando para entrar naquele lugar, porque pode ser mais rápido, pode ser mais barato, pode ser mais eficiente, pode gerar uma experiência melhor. E isso, quando você usa os ingredientes de tecnologia, você acelera essa oportunidade das pessoas, das empresas ou dos empreendedores enxergarem essas ineficiências e trabalharem para transformar isso aí em negócio. Obrigado. Esse tema é apaixonante, daria 10 painéis aqui para nós avançarmos sobre esse tema. Vou encaminhar algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta para o Dr. Kleber sobre produtividade. A revista Veja publicou recentemente um estudo sobre a nossa agricultura e mostrou que a Holanda seria pelo menos 6 vezes mais produtiva que o Brasil. Como aumentar a nossa produtividade? É uma pergunta de alguém que não se identificou aqui. Quando a gente fala em números e produtividade na agricultura, isso é muito relativo, né? É mais ou menos dizer que os argentinos são melhores do que os brasileiros em futebol. A população é menor. Então, há controvérsias.
Eu quero dizer com isso o seguinte, tem muito a ver com uma das abordagens que eu comentei, que é a questão de inovação aberta e captura de valor, né? O Brasil, pegando um exemplo concreto, nós somos o maior produtor de café do mundo, o maior exportador de café, né? E a Itália e a Alemanha faturam mais do que o Brasil em cima de captura de valor, agregação de valor sobre o produto café. Da mesma forma para o cacau e para outros produtos agrícolas. Então, quando você olha a Holanda, está olhando uma perspectiva de uma agricultura verticalizada e de captura de valor sobre a agricultura. Agora, em termos de produtividade, para a agricultura tropical, o Brasil é imbatível. O Brasil é imbatível. Nenhum país no mundo produz grãos, frutas, hortaliças, carne, leite, celulose e outros derivados da agricultura 365 dias no ano. Hoje nós temos tecnologia como, por exemplo, sistemas integrados de produção, chamado de LPF, Agricultura, Pecuária e Floresta, onde sobre a mesma área de terra você consegue tirar 3, 4 cultivos diferentes, gerando renda e riqueza. E a concretude disso se dá, em termos de produtividade, quando nós falamos dos nossos números, né? Olha o exemplo da soja e dos grãos. Nós saltamos aí de 20, 30 anos atrás de 1.500, 1.800 quilos por hectare para hoje uma média nacional de 3.500 a 4.000 quilos, né? Se nós pegarmos da mesma forma nossa produtividade e nossa eficiência em produção de frutas, e aí eu vou citar um exemplo concreto, né? Há 30 anos atrás, só comia fruta quem tinha uva ou maçã, quem tinha um poder aquisitivo muito alto. E era produzido na região sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Nós importávamos muito. E hoje o Brasil exporta uva de excelente qualidade para a Europa, né? Inclusive, hoje a melhor uva no mercado é uma uva desenvolvida pela Embrapa, chamada uva Vitória, né? Cuja 70% da produção é feita no Vale do São Francisco. Quem diria que em 20 anos nós fôssemos, além de eficiente em produtividade, estivéssemos produzindo uva, que é uma cultura de clima temperada, num sol de 45 graus, média, ano. Da mesma forma, o trigo, né? O trigo é outro exemplo de uma cultura que o Brasil dominou, é um exemplo de cultura essencialmente de clima frio, né? Em 20 anos, nós estamos produzindo hoje trigo no Cerrado brasileiro, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, né, no sul do Pará, né, e com índices de produtividades altíssimos. E assim sucessivamente para outras culturas agrícolas. Então, mais uma vez, não dá para nós compararmos, né, o modelo da agricultura brasileira com a agricultura eficiente, de baixo custo, com risco altíssimo, por conta das questões, inclusive, climáticas, né, com a agricultura europeia, pegando o caso aí da Holanda, com uma agricultura verticalizada e, muitas vezes, com agregação de valor sobre produtos que nós produzimos, né. E aí, aproveitando a deixa do Fábio, da Google, um dos nossos grandes desafios é exatamente capturar valor, né, e trazer essa estratégia de dígito para a agricultura, para, de fato, né, nós sermos mais eficientes e gerar mais riqueza para o país. Governador, tem algumas perguntas aqui para o senhor, depois nem todas eu vou conseguir fazer, eu me comprometo a depois enviar para que o senhor responda, mas uma das mais recorrentes aqui é a seguinte, enfim, são várias perguntas tratando dessa questão da guerra dos discursos, meio ambiente versus desenvolvimento versus sustentabilidade, enfim, dá para tocar uma agenda mais de desenvolvimento sustentável no Estado. Eu queria emendar com essa questão, que é do Paulo de Sora. Como é que o senhor tem observado a reação internacional, sobretudo internacional, ao programa de governo? O programa está sendo implantado pelo governo na área ambiental, sobretudo com relação ao desmatamento da Amazônia. E, ainda na mesma pergunta, saber a tua opinião a respeito da posição do presidente ontem, que disse que alguns governadores da região norte do país estariam sendo omissos e até lenientes aí no combate aos incêndios. São 3 perguntas em uma aí. Eu vou tentar ser breve, né? Jornalista, político. Bom, mas é possível, sim, a gente explorar os nossos recursos naturais e preservar os nossos ativos. A gente precisa de tecnologia e precisa de investimentos. No estado do Amazonas, eu tenho alguns exemplos de que é possível fazer isso. A gente tem alguns exemplos que são pequenos, que eles precisam se expandir para outras regiões do estado. E o estado do Amazonas ele é um estado muito grande e muito diverso. Nem sempre. No estado do Amazonas nós dividimos as nossas regiões por calhas de rio.
Então, nem sempre o que é interessante no que diz respeito à atividade econômica para uma calha de rio, para a calha do Jurá, por exemplo, é a mesma coisa para a calha do Madeira. Na calha do Madeira eu tenho uma atividade econômica intensa, de transporte de grãos, inclusive de plantação de grãos ali naquela região, do manejo de madeira. Já na calha, por exemplo, do Rio Negro, eu tenho uma atividade muito significativa na área do turismo, uma vez que é um rio piscoso, onde o pessoal pesca o tucunaré, onde tem o conjunto de ilhas, onde tem a Navilhanas, onde tem o detalhe lá que não há mosquito, né, um rio que não há mosquito. Então, é possível, sim, a gente desenvolver, e a gente tem alguns projetos nesse sentido. A questão do desmatamento ilegal na Amazônia é algo que nos preocupa muito, e nós temos combatido isso de forma muito veemente. Inclusive, o nosso arco ali do desflorestamento na região sul, onde nós temos 2 núcleos multifuncionais, e a gente está inaugurando, nesse fim de semana, mais um núcleo multifuncional. No início de agosto, quando a gente já vislumbrava essa tendência de aumento de foco de queimadas em relação ao ano anterior, nós já começamos a tomar algumas atitudes, como baixei um decreto de estado de emergência, montei um comitê intersetorial para acompanhar toda essa situação, inclusive montamos uma força-tarefa com o IBAMA, com órgãos do governo do Estado, com polícia ambiental, com as prefeituras, para proceder nessa questão da fiscalização. E lançamos, há 15 dias, um sistema de acompanhamento geoespacial, onde é possível você, com imagens de satélite, identificar onde há queimada, e essas imagens aproximam até 10 metros do chão. E aí, com o cadastro ambiental rural que eu tenho na Secretaria de Meio Ambiente, é possível casar essas informações com várias fontes e identificar de quem é essa terra, inclusive fazer um histórico dos últimos 10 anos para saber como é que esse processo de desmatamento evoluiu, se o proprietário daquela unidade é ou não um reincidente, né, se ele tem feito isso todos os anos. Já começamos, inclusive, a emitir as notificações, inclusive com multas e também sob pena dessas pessoas serem presas. Agora, o que acontece é que há um discurso, né, no Brasil, no momento em que a gente está vivendo, de permissividade, onde a impressão que alguns têm, ou pelo menos que alguns tentam passar, é de que se pode tudo, né? Hoje há desrespeito ao governo federal, as pessoas desrespeitam o Congresso, desrespeitam o Executivo, o Legislativo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Nós emitimos um laudo, uma notificação para um produtor que estava desmatando lá de forma ilegal, e ele disse assim, olha, pode multar, para mim não tem o menor problema. Como se no dia seguinte alguém fosse lá e fosse anistiar a dívida dele, ele fosse fazer algum tipo de acordo, e que o crime que ele estava cometendo ali ia compensar. Então, esse é um discurso, esse é um pensamento, um sentimento que me preocupa muito. As declarações do presidente não cabem ao Estado do Amazonas, porque nós estamos fazendo o que está dentro das nossas limitações. O caminho que nós temos procurado junto ao governo federal é fortalecer, encontrar um fortalecimento institucional para coibir esse tipo de ação. É possível você desmatar, mas de uma forma racional, né? Tem o IPAAN, tem a SEMA, tem os órgãos de controle para que você tenha as informações necessárias e o acompanhamento necessário do desmatamento daquela área de forma controlada. O que não se permite é esse desmatamento descontrolado e desenfreado. Esse é um problema gravíssimo. Aliado a isso, nós temos outro problema muito complexo na Amazônia, que é a não legalização de terra e também as terras não destinadas, ou seja, regularização fundiária é um problema gravíssimo no estado do Amazonas, que só corrobora com esse problema que a gente tem. Muito obrigado, governador. Nós já extrapolamos aqui o tempo do nosso painel. Queria agradecer novamente pela presença de todos.
dizer que foi um debate rico e bem diversificado. Tratamos de vários temas, de agro, de tecnologia e da questão amazônica, que é muito relevante. E agradecer também a presença do governador pela explicação que ele deu, muito objetiva, sobre o PPA e sobre o planejamento de médio prazo para o Estado, que eu acho que é uma questão que tem que ser enfrentada por todos os Estados, né? Os Estados têm um calendário muito curto de planejamento de ações, e quando a gente começar a pensar no médio prazo, aí a tendência é a gente acabar com esses gargalos hoje que impedem a competitividade dos Estados. Estamos vendo a questão fiscal em cada um deles. Muito obrigado